Amados irmãos, amadas irmãs da Igreja em Ribeirão Preto, é uma grande alegria para mim poder ter esse momento de comunhão com todos vocês. Nós sabemos que estamos vivendo tempos difíceis, tempos de pandemia, dificuldades e muitas outras coisas. E nesse momento, quando tudo isso está acontecendo, muitas vezes em nosso interior há uma agitação, há incertezas, há medos. Meu desejo é nessa noite ter uma comunhão com todos. E o tema dessa comunhão é: não temas as coisas que tens de sofrer. Porque nesse momento onde todas as coisas são incertas e há tantas dúvidas e perguntas, nós que somos o povo de Deus, temos a palavra de Deus. A palavra de Deus como nossa direção, a palavra de Deus como luz para o nosso caminho, também como lâmpada para os nossos pés. Nós sabemos que o livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia. E no livro de Apocalipse, capítulo 1, nós vemos o Senhor caminhando no meio dos candeeiros. Então nós podemos ter certeza de uma coisa: o Senhor está andando no nosso meio, cuidando de nós. Nada está escapando do seu olhar. Ele sabe de tudo. Isto é um grande consolo para nós, ao saber que o Senhor, que é o nosso bom pastor, Ele sabe de tudo que nós estamos passando. E que Ele, no meio de toda essa situação, Ele está nos dirigindo. Ele tem a sua maneira de dirigir. Ele tem a sua maneira de fazer. O que nós precisamos fazer é crer nele. E mesmo Senhor Jesus, em Lucas 18, versículos 7 a 8, quando ele fala daquela parábola do juiz iníquo, nos versículos 7 e 8 ele diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ali fala sobre a importância de nós perseverarmos na oração, nunca esmorecermos, de irmos diante do Senhor, levando a Ele as nossas necessidades e dificuldades. E aqui diz que os seus santos, seus escolhidos, clamam dia e noite. E aqui diz: embora pareça demorado em defendê-los. Daí a própria palavra nos diz que nós vamos ter experiência de oração, clamar ao Senhor dia e noite, e parece que a resposta não vem. Mas olha o que a palavra diz na continuação do versículo: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Que o Senhor vai fazer as coisas, mas do modo dele. E aqui diz, depressa, para nós é demorado. Mas para o lado de Deus, ele diz, é depressa.
E o Senhor Jesus deixa uma pergunta: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Por causa de todas essas situações, e mesmo porque parece que a resposta do Senhor demora demais, aí nós temos uma tendência de deixar de ter fé. E o Senhor diz assim: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Essa é uma pergunta que o Senhor deixou. E agora, se nós perguntarmos para o Senhor: Senhor, parece tudo tão demorado, parece tudo tão difícil, parece que você não está ouvindo. Senhor, o que você quer falar conosco? A resposta está em Hebreus 10. Hebreus 10, a partir do versículo 38, diz: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ali o autor de Hebreus está falando que eles passaram por grandes lutas e sofrimentos. Versículo 33, ora expostos como um espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Então, ele está falando, vocês estão passando por momentos difíceis, de grandes lutas, sofrimentos, de opróbrio, tribulações. E diz, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Quer dizer o quê? Quer dizer que nós passamos por situações que o povo de Deus já passou. Situações difíceis. E ele diz, no versículo 34, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Eles falaram, vocês estão passando por dificuldades, mas vocês ainda estão cuidando daqueles que estão em situação mais difícil que vocês. Vocês perderam muitas coisas. Quando diz, aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, isso quer dizer o quê? Sofreram perdas. Sofreram perdas. Amados irmãos e irmãs, eu sei que vocês, muitos de vocês, sofreram perdas. Seja na parte da família, seja na parte econômica ou em outros aspectos. Mas aqui na palavra diz que eles aceitaram com alegria, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Isso quer dizer o quê? Nós perdemos algo, mas nós temos aquilo que é eterno. Nós temos as promessas de Deus. Nós temos a própria vida de Deus, nós temos o Espírito. E logo, logo esse mundo vai passar. Aí, no versículo 35, ele dá uma palavra forte. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Irmãos nossos no passado, também perderam muitas coisas.
Não vamos perder a nossa confiança, é o que está escrito aqui. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Essa confiança diante de Deus é algo que vai trazer um galardão. E aqui diz, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Aqui fala de perseverança. Perseverança dentro da vontade de Deus. Resultado, nós vamos alcançar a promessa. Porque a nossa promessa não está nas coisas desse mundo. A nossa promessa é eterno, divino, celestial. Isso é algo real, que a cada dia está mais próximo de nós. Necessitamos de confiança, necessitamos de perseverança, para que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas e alcancemos a promessa. E o versículo 37 diz, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Aquele que vem virá, não tardará. Precisamos confiar e crer. Está chegando o dia da nossa redenção. E aqui diz, todavia, o meu justo viverá pela fé. Eu tenho compartilhado muito com os irmãos sobre essa porção. Deus sabe tudo que nós estamos passando. Tem alguma coisa que aconteceu que Ele não saiba? Ele sabe, e Ele está falando para nós. Continue confiando e perseverando. Você não compreende, talvez, o que esteja passando, mas pode crer que eu estou no comando. Sabe que é no meio dessas dificuldades que um testemunho vai ser gerado. Aqui, a palavra de Deus diz, o meu justo viverá pela fé. Essa é uma declaração de Deus. No meio de tantas dificuldades, no meio de tantos problemas, Deus está falando para o universo que há nessa terra um grupo de pessoas, que há nessa terra o seu povo. E o Senhor diz, eles são os meus justos. Eu os justifiquei, eu os salvei, eles são meus. Eu quero que vocês toquem no sentimento desse versículo. Meu justo viverá pela fé. Deus está proclamando para o universo, olha o que eles estão passando. São situações difíceis, mas eles confiam, eles perseveram, eles são os meus justos e eles vivem pela fé. Amados irmãos, amadas irmãs, é nosso tempo de viver essa palavra. Sabemos que não é fácil, Deus sabe que não é fácil, por isso Ele está falando para nós, não abandone a confiança, porque em situações assim, há uma tendência de abandonar a confiança, há uma tendência de não perseverar. Mas nós somos esse povo que é do Senhor. Esse povo que o Senhor pode dizer dele, o meu justo viverá pela fé. E o versículo 38 continua, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Retroceder é porque não confia mais. O Senhor diz, se você retroceder, eu não vou ter alegria mais. Se você perseverar, eu vou ter alegria, porque você é meu justo. Mas se você retroceder, minha alma já não mais terá prazer.
E é nesse momento que nós devemos nos levantar e falar para o Senhor: Senhor, nós vamos perseverar. Nós queremos que você fique alegre, Senhor. Mesmo que nós fiquemos tristes. Mas se você fica alegre, nós pagamos o preço. Nós queremos dar alegria a Ti, Senhor. Nós cremos em Ti. Por isso, no versículo 39, há uma proclamação do povo de Deus. Deus diz: meu justo viverá pela fé. E nós declaramos: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nós não somos os que retrocedem. A situação está difícil. Dói em nossos corações. Estamos sofrendo. Mas nós não vamos parar. Nós não vamos retroceder. Nós somos da fé. Nós somos da fé. Nós podemos ver em Apocalipse 1 que o Senhor caminhava no meio das igrejas. E Ele viu a igreja em Esmirna. E Ele mandou escrever uma carta. Não é? Carta para a igreja em Esmirna. Deus quer escrever uma carta para a igreja em Ribeirão. Ele escreve, nesse período difícil, Ele está escrevendo cartas para as igrejas. Ele está escrevendo cartas para cada um de nós. Acabei de compartilhar com a igreja em Uberlândia sobre como das cartas às 7 igrejas nós podemos extrair a carta de Deus para nós. Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Diz: ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Você sabe, uma igreja que estava passando por muitos sofrimentos, perseguições, muitos tinham partido. Daí o Senhor, ao falar, Ele declara: ao anjo da igreja Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Isso quer dizer que o Senhor está falando que Ele é aquele que venceu a morte. Ele é o nosso Senhor. Ele é o primeiro e o último. Ele é aquele que vai à nossa frente. Mas também Ele é aquele que está atrás de nós, nos dando suporte. E Ele escreve isso para a igreja Esmirna. Para que a igreja Esmirna tome uma atitude e uma posição. Qual atitude e posição? Que a igreja Esmirna possa falar para o Senhor: Senhor, a morte não vai nos fazer parar. Nós vamos avançar. No versículo 9, há uma palavra que traz grande conforto. O Senhor diz: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia do que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Eu vou me concentrar em 2 pontos. Primeiro, conheço a tua tribulação. O Senhor está falando para nós:
eu sei tudo que você está passando. Eu sei tudo que você está sentindo. E quando diz a tua pobreza, é porque eles tinham perdido muitas coisas. Mas ele disse, mas tu és rico. Olha, se nós tomarmos essa porção e compararmos com a igreja em Laodiceia, a igreja em Laodiceia, eles diziam, eu sou rico. Mas o Senhor disse, não, vocês são pobres. Aqui em Esmirna, é o contrário. Esmirna diz, somos pobres, levaram tudo de nós. O Senhor diz para eles, vocês são ricos. Talvez a perda é algo que nos faz sentir que estamos empobrecendo. Mas o Senhor está falando para nós, não. Com as experiências que vocês estão ganhando, vocês estão enriquecendo. Vocês estão ganhando de mim. Olha só agora o versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Não temas as coisas que tens de sofrer. Se o Senhor preparou algo para nós, e esse algo nos traz sofrimento, o Senhor está falando para nós, não tenha medo. Não temas as coisas que tens de sofrer. E ainda continua, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova. Então, por esse versículo, que nós podemos ver que o inimigo está atacando. E o Senhor está permitindo. Está permitindo que nós sejamos provados. Por que Ele permite que nós sejamos provados? É para que nós sejamos aprovados. O Senhor não permite a prova para nós sermos desaprovados. Ele permite a prova para que nós sejamos aprovados. E o Senhor diz, tereis tribulação de 10 dias. Essa é a palavra de conforto que o Senhor dá para a igreja Esmirna. Significa o quê? A tribulação vai ter fim. Vai durar 10 dias. Esse é o período estabelecido. Mas vai terminar. Daí ele diz, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Isso quer dizer o quê? Que todo esse processo que você está passando é para que você ganhe a coroa da vida. O Senhor nunca tem o desejo de nos fazer sofrer por sofrer. Ele permite que nós passemos por situações difíceis, porque Ele quer nos dar a coroa da vida. Ele quer que nós sejamos aprovados. Por isso Ele permite que nós passemos as provas. Todos nós estamos passando por provas nesses dias. Não é fácil para ninguém. Você acha que é fácil para mim? Também não é. Mas eu faço uma oração. Senhor, eu quero ser aprovado. Eu quero ser fiel até a morte, porque eu quero ganhar a coroa da vida. Aí
O versículo 11 diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Isso é o quê? Isso é vitória. Agora, vamos dar um passo mais adiante. O passo posterior à promessa que o Senhor havia dado à igreja Esmirna. O Senhor escreveu uma carta para a igreja Esmirna, para fortalecê-los no meio de toda a situação. Assim como hoje Ele está escrevendo cartas a todas as igrejas. Nós podemos ver em Apocalipse que para cada igreja Ele escreveu uma carta. Situações diferentes. Ele se apresentou de uma maneira diferente para cada uma das igrejas. Ele sempre se apresentou de acordo com a necessidade de cada igreja. Isso também se aplica para nós individualmente. O Senhor, ao escrever uma carta para a igreja, está escrevendo uma carta para nós. Para você e para mim. E Ele se apresenta de uma maneira diferente para você e para mim, mas sempre de acordo com a nossa necessidade. Por que Ele escreveu a carta às igrejas? Para que as igrejas se preparassem para o encontro com Ele. Para que os vencedores fossem gerados. Hoje Ele escreve uma carta para você e para mim. Talvez você diga: onde está essa carta? Eu vou dizer uma coisa, amado irmão, amada irmã: cada mensagem que você está ouvindo é uma parte da carta que o Senhor está escrevendo a você. E essa carta é para torná-lo um vencedor. Essa carta é para que você seja aprovado no meio da tribulação. Lembre-se, a tribulação tem um término, tem um prazo. 10 dias. E nós precisamos da confiança e da perseverança. Porque nós somos do Senhor. Somos aqueles que vivem pela fé. Vamos dar uma olhada em Apocalipse 7. A partir do versículo 9. Como eu disse, espiritualmente falando, é um passo depois da carta à igreja em Esmirna. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Por essa afirmação, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, nós sabemos que se refere aos vencedores que foram arrebatados até o trono de Deus. São os vencedores. E esse arrebatamento aconteceu um pouquinho antes dos fatos mencionados do final de Apocalipse 6. Aqui, então, por quê? Porque o que está registrado aqui em Apocalipse 7 é algo imediatamente após a abertura do 6º selo. Então, o arrebatamento ocorreu um pouquinho antes do 6º selo. E aí, aqui nós vemos pessoas vestidos de vestiduras brancas. O que isso quer dizer? Que eles viveram segundo a justiça de Deus. Eles foram aprovados. E as palmas, aquelas folhas de palmeira, significa a vitória. A vitória sobre a tribulação pelos quais passaram.
no versículo 10, diz o seguinte: e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Nós podemos ver que essa grande multidão louvava o Senhor. E aqui fala da salvação. Ao Cordeiro pertence a salvação. Isso quer dizer, esses são os salvos, são os que experimentaram essa salvação. E eles estão gratos diante do Senhor por tudo que o Senhor fez na vida deles. E olha só o que está no versículo 11. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes. E ante o trono se prostraram sobre o rosto e adoravam a Deus, dizendo: amém. Olha só, esses anjos, os anciãos e os 4 seres viventes, eles responderam ao clamor, aquele clamor dos santos, louvor dos santos ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Olha só, os anjos, os anciãos, os 4 seres viventes falaram amém. Nós hoje estamos vivendo nessa terra, estamos passando por situações difíceis, mas saiba, amado irmão, amada irmã, que a cada vitória nossa ecoa no universo um amém. Versículo 12, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra, o poder e a força seja o nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Os anjos dizem amém a nós, os redimidos. E agora, irmãos, quero que vocês prestem atenção no versículo 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Então, um dos anciãos perguntou para o João. O que João falou? Meu Senhor, tu sabes. Quem são estes? De onde vieram? Disse: Senhor, tu sabes. Ele então me disse, eu quero, irmãos, que vocês prestem bastante atenção. Aqui diz, ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Quando ele diz são estes os que vêm da grande tribulação, não se refere àquela grande tribulação que acontecerá nos últimos 3 anos e meio, porque esses foram arrebatados antes da grande tribulação. Eles foram arrebatados até o trono de Deus. Então, o que vem a ser essa grande tribulação? Essa grande tribulação se refere exatamente às tribulações, os sofrimentos, as perseguições, as aflições que nós estamos experimentando nos dias de hoje. O povo de Deus, ao longo de todas as eras, passou por situações difíceis, passou por muitas tribulações. E para nós isso é uma grande tribulação. Mas preste atenção, essa grande tribulação gerou esses vencedores. Esses vencedores, quem são? De onde vieram? Meu Senhor, tu sabes.
São estes os que vêm da grande tribulação. São estes os que vêm do período da pandemia. São estes os que vêm da grande crise econômica. Mas, no meio dessa situação, eles lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Isso quer dizer que no meio de toda essa situação, eles não deram oportunidade para o inimigo, eles aplicaram sangue, eles lavaram as suas vestes. Tem vestes brancas, tem um viver diante de Deus, apesar da grande tribulação. Amado irmão, amada irmã, hoje você está aqui nessa terra. Depois de um tempo, estaremos lá diante do trono. O que nós estamos passando faz parte do processo. Nós somos do Senhor. O Senhor nunca deixará seus filhos sofrerem por sofrer. Se o Senhor permitiu, assim como permitiu que Satanás lançasse alguns na prisão, permitiu que a tribulação durasse 10 dias, mas ele falou, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Agora nós estamos vendo aqui esses vencedores. E agora, vamos ver o versículo 16, que eu acho que é bastante importante. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Isso quer dizer o quê? Agora eles estavam diante do trono. Nunca mais eles passaram fome. Isso quer dizer, no passado, tiveram essas experiências de fome. E aqui quando diz nunca mais terão sede, está falando no passado, tiveram as experiências de sede, mas eles foram aprovados e agora estão aqui, diante do trono, jamais terão fome doravante, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, significa o sol já não vai estar queimando-os. Estamos se referindo ao sol da perseguição por causa da palavra. Isso nós podemos ver na parábola do semeador, Mateus capítulo 13, versículo 5. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. No versículo 6, saindo porém o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Aí o Senhor explicou para os discípulos o significado disso. Nos versículos 20 e 21 de Mateus 13, nós temos o seguinte: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra. Esse é o sol, que no início, Mateus 13, na palavra semeador, se refere. Angústia, perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza, logo para, logo abandona. Você sabe, esses momentos difíceis fazem com que nós tenhamos ideia se a terra que temos é pouca ou nós temos terra suficiente para a raiz se aprofundar.
Então, quando aqui diz, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, já não haverá mais perseguição, nem ardor algum, as situações que fazem com que nós sintamos que estamos no meio de uma fornalha. Mas nós passamos isso por quê? E por que o Senhor permite? É para que nós estejamos lá, naquele dia, essa porção de Apocalipse 7, que possa ser a realidade nossa, depois de alguns dias. Os irmãos estão compreendendo? E aí, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Continuando o versículo 17, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará. Louvado seja o Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, hoje o nosso amado Senhor é o bom pastor. Ele é aquele que está nos apacentando. Devemos crer nisso. Como nós vimos na mensagem que o irmão Esdras deu, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Não é isso? Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Esse vale da sombra da morte, o Senhor nos conduz. E aqui podemos ver, conduziu até a presença do trono. Só que, passado esse período na terra, há outro período nos céus. O Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Não é assim? Pastos verdejantes, águas tranquilas. Os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Nós podemos ver na palavra de Deus o nosso destino. Nós podemos ver que o que o Senhor falou para a igreja em Esmirna se cumpriu. Agora, já não há mais fome, não mais sede, não mais esse sol e o ardor. Aqui diz, o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Eterna satisfação e desfrute. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Sabe de uma coisa, amados irmãos, amadas irmãs? Sobre as nossas lágrimas. Sabemos e sofremos no meio dessa situação. Partida de entes queridos, perdas de aspectos materiais, outras situações. Olha o que diz Salmo 56, versículo 8. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Olha só, quando estamos debaixo da perseguição, o Senhor contou cada passo. Recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Cada lágrima derramada diante do Senhor, o Senhor recolhe. Não estão elas inscritas no teu livro?
Não estão elas inscritas no teu livro? Nós podemos ver que o Senhor preparou o nosso caminho. E disse: você vai passar por isso, para que seja aprovado. Você está derramando lágrimas, mas eu vou recolher cada lágrima, colocar num odre. O que nos consola, está nesse versículo 17. No final diz: e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Você consegue ver essa figura? Deus tomando você no seu colo e enxugando dos seus olhos toda lágrima. O Senhor sabe que nós estamos passando. Ele só diz algo para nós: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E ele diz ainda assim: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, não tardará. Aleluia, não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amados irmãos, amadas irmãs, nesses momentos tão difíceis é que nós vemos o valor da igreja, o valor da oração da igreja, o valor do cuidado mútuo, do cuidado dos irmãos por cada um de nós. Por isso, olha só, mesmo numa situação de pandemia, nós estamos agora nos reunindo mais do que antes. Nós podemos ter as reuniões virtuais, o Senhor permitiu os mecanismos para isso. Não é uma bênção? Nós podemos cuidar uns dos outros, podemos orar uns pelos outros, podemos telefonar uns para os outros. E para isso é preciso que todos nós estejamos envolvidos. Encoraja cada irmão, cada irmã, participe das comunhões, telefone para os irmãos, participe das reuniões via Zoom ou outro meio. Esse é um momento de edificação. Deus está nos preparando. Eu vi uma charge em que, quando começou a pandemia e houve distanciamento social, que Satanás estava rindo do Senhor, diz: consegui fechar todos os locais de reunião que você tinha. Daí o Senhor respondeu para o diabo, né? Isso era uma charge, claro. Agora, cada casa virou um local de reunião. Eu ganhei muito mais do que antes. Antes era um local, hoje eu tenho milhares de locais de reunião. Hoje eu sou adorado em milhares de casas. Amados irmãos, amadas irmãs, vamos participar. É nesse cuidado, é ouvindo as mensagens, que a carta que Deus está escrevendo para você vai te preparar para a volta do Senhor. Nesse momento, eu quero também dar uma palavra para os jovens. Eu falei isso no Avança Jovem. Chegou o momento daquela geração descrita em 1 João, capítulo 2, quando se refere aos jovens, que os jovens
Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Chegou o momento disso se tornar realidade. E vocês, amados jovens, têm um papel importantíssimo na igreja. Nesse período, vocês têm uma responsabilidade de tomar sobre as costas, tomar sobre si todo o mover da igreja. Você tem que estar envolvido. Jovem, forte, cuidando do menor até o maior. Não pode só ficar cuidando de si mesmos, entre vocês. Vocês têm que manifestar agora a função no corpo. Lembre-se, toda essa situação visa nos tornar vencedores. Que tenhamos tal visão, que sejamos encorajados. O Senhor sabe de tudo. Você vê, ele escreveu para Esmirna. Ele não sabia de tudo, mas ele estava falando para Esmirna. Está tudo debaixo do meu controle. Descanse em mim. Eu quero te dar a coroa da vida. Que essa seja a porção para cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe. Cada irmão, cada irmã, cada família. Deus abençoe a igreja em Ribeirão Preto. Amém. Minhas palavras ficam por aqui.